Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor. Os links para as minhas redes sociais, para o financiamento coletivo deste espacinho na internet, ou se você quiser participar do financiamento coletivo não pelo projeto de financiamento junto ao Apoia-se, mas clicando no botão Seja Membro aqui do canal, você estará dando um grande apoio à produção de conteúdo neste espaço da internet. Então, para os links de financiamento coletivo, minhas redes sociais, meu site onde estão os meus cursos online, onde você pode adquirir os meus cursos online de composição em fotografia e de fotografia em preto e branco, todo o meu processo de tratamento de preto e branco no Photoshop e no Lightroom eu ensino nesse curso. Se você quiser, qualquer dessas coisas estão na descrição deste vídeo. Vamos lá, gente. Hoje é um vídeo diferente aqui no canal, é provavelmente o vídeo mais longo da história do canal, porque foi um bate-papo. Eu participei de uma live no Facebook com o meu amigo Piero Sbragia, e ele é professor também como eu, trabalha no audiovisual como eu também há muitos anos, e nós nos conhecemos já há um bom tempo. E o Piero está lançando um livro chamado Novas Fronteiras do Documentário. Deixa eu ver se eu não errei o nome do livro. Não, é isso aí mesmo. Novas Fronteiras do Documentário. Um livro muito legal. Está em pré-venda. O link para a pré-venda do livro está na descrição aqui deste vídeo. A capa do livro tem uma foto de minha autoria. Eu tenho a honra de estar neste projeto junto com o Piero, ilustrando a capa do livro. Depois de muita conversa, a gente chegou nessa fotografia, que era uma fotografia que eu tinha em acervo, mas com alguns ajustes, com algum tratamento, ela acabou sendo a capa do livro. E a gente bateu um longo papo aí de mais ou menos 1 hora no Facebook falando de fotografia. Então a gente fala de fotografia autoral, de estilo, de fotojornalismo, de fotodocumental, da verdade fotográfica, da ideia de que a fotografia carregue um tipo de realismo ou não. E isso atrelado à linguagem de documental, de cinema, de documentário. Então é uma longa conversa falando de um monte de coisas, de muita coisa legal. E se eu fosse você, eu dava uma assistida. O Piero gravou tudo e fez a edição, então do momento que eu parar de falar aqui, o que vocês vão ver é o material da nossa live. Então tem aquela qualidade de vídeo de live, né, diferente de como a gente grava aqui. Então às vezes pode ter alguma falhinha de sinal, alguma coisa. Vocês deem um desconto, porque o importante é o conteúdo. O conteúdo ficou muito bacana, foi um papo muito legal. E o Piero fez essa enorme gentileza de editar o material, separar tudo e ceder para a gente colocar aqui no YouTube. Então, Piero, te agradeço demais a gentileza. 2, a você que está assistindo esse vídeo agora, dá uma chegada no projeto de financiamento do livro dele, é de compra antecipada do livro, então já participa da pré-venda, compra, é muito legal. Quem gosta de cinema documentário não pode perder, porque é um excelente livro. Depois que tiver no mercado oficialmente, eu vou trazer para cá uma resenha do livro para vocês. E assiste aí, o papo ficou muito legal e valeu, Piero, abraço enorme para você, obrigado por tudo, e quem sabe a gente consegue numa próxima gravar o papo frente a frente para a gente colocar aqui no canal, porque dessa vez a gente fez live, porque afinal a gente está no meio de uma pandemia. Beleza, minha gente? Fiquem aí com o papo, espero que vocês gostem. Coloquem as suas opiniões, perguntem coisas, joga aí nos comentários. Até mais. O digital realmente superou o filme em tudo, em qualidade de cor, em resolução, em todos os aspectos técnicos que a gente possa falar, isso sem falar da agilidade de trabalho, né? Só de não ter que esperar um filme ser revelado para entregar um trabalho, então mal cliquei e já estou entregando para o cliente, isso faz muita diferença no dia a dia. Que bacana. Então, passada aí essa pequena introdução, digamos assim, né? Faz uma aula do nosso querido Vernalha para a gente. Eu vou começar falando do meu livro, né? Que é um dos motivos de eu ter convidado o Vernalha para bater um papo aqui com a gente, certo? E eu fiz questão de, para a capa do meu livro, colocar um trabalho e colocar uma imagem que significasse algo. Isso, para mim, era muito importante. O meu livro, para quem ainda não sabe, é um livro que discute o documentário.
especificamente o documentário entre aquilo que eu chamo de factualidade e ficcionalidade. Eu discuto as novas fronteiras do documentário, e essas novas fronteiras seriam fronteiras, digamos assim, borradas. Seriam fronteiras não rígidas, né? E aí eu pensei, falei, cara, quem é a pessoa que eu vou chamar? Porque isso foi no começo desse ano, foi antes da pandemia, mas a gente ainda estava naquela coisa, eu falei, pô, mas eu não tenho tempo para produzir essa foto, né? Para contratar alguém para produzir e tudo mais. E aí, num belo dia, eu vejo uma foto que o Vernalha postou no Instagram dele, e eu pensei, falei, cara, eu acho que pode ser que o Vernalha tenha alguma coisa já interessante. Aí comecei a conversar com ele, a gente ficou o quê? Umas 2, 3 semanas batendo um papo, até que o Vernalha me passou um material que ele tinha ali já de banco de imagem, e eu encontrei uma imagem especificamente que chamou minha atenção. Então eu vou mostrar em primeira mão para vocês, ainda não é a versão definitiva, eu vou compartilhar a tela. Eu imagino que nem o Vernalha viu essa versão aqui ainda, porque já está com a sinopse, já está com a minha mini biografia. Essa vai ser digamos, é a capa aberta do meu livro, né? Então, a gente tem aqui do lado direito a capa, né, que propriamente dito, aqui atrás é o verso, aqui no meio a lombada, né? O livro vai ser publicado pela Chiado Books, e a gente percebe que a fotografia aqui original do Vernalha, daqui a pouco eu vou mostrar a fotografia original qual que é, ela está deitada, né? E ela tem tudo a ver com essa ideia do documentário, né, entre a factualidade e a ficcionalidade, em que a gente tem uma borrância, digamos assim, de fronteira. E aí eu pergunto para você agora, Vernalha, como que você reagiu ao meu convite? Eu não sei se você já tinha, você também trabalha com audiovisual, trabalha com documentário, trabalha com produção de vídeo, mas eu não sei se você já teve alguma foto sua relacionada a esse tipo de trabalho. Eu queria saber, eu não sei, viu, gente? A gente não combinou isso, mas eu queria saber como que você reagiu ao meu convite na hora, na época, enfim, como é que foi isso para você? Olha, eu fiquei realmente muito feliz com o convite, porque eu já tive variadas fotos para materiais editoriais de vários tipos, mas nunca havia acontecido de um material meu fotográfico ilustrar algo relacionado a cinema, que é de todas as artes, acho que junto com a música, para mim, são as duas grandes artes, o cinema e a música. Elas são fundamentais assim na minha vida, na minha existência. E eu gosto muito de filmes documentários. Então, de repente, surgiu um convite e falou assim: poxa, vamos conversar sobre a foto para a capa de um livro que trata de documentários. Foi uma alegria imensa, assim, foi uma honra, porque te conheço, sei da tua qualidade profissional há muitos anos. Então, a amizade que a gente tem, então já foi uma honra nesse sentido. 2, porque temática 100% alinhada com algo que eu aprecio, gosto. Então, não podia ser uma ideia melhor. Tipo, a gente não chama de trabalho, né? A gente fala assim, pô, é só realmente um prazer. E, na verdade, agora o que eu estou é na expectativa para poder ler o teu livro e levar para o meu canal no YouTube uma resenha a respeito do livro, indicar para todo mundo, porque eu tenho certeza da qualidade do material, só quero ler agora, quero aprender com o conteúdo que está dentro dessas páginas. Pô, legal, Vernalha. Eu vou receber o miolo dele daqui a uma semana, uns 10 dias, para fazer os últimos ajustes antes de ir para a gráfica. E eu vou compartilhar agora com a galera aqui a foto original. Essa é a foto original do Vernalha, que me tocou, digamos assim, ali na hora. Eu tinha algumas questões em relação à fotografia. Eu não queria uma fotografia urbana necessariamente. Eu queria uma fotografia que fugisse desse cenário urbano. O Vernalha faz muita foto em cenário urbano, né? E essa me chamou a atenção porque é justamente talvez um pouco diferente daquilo que ele geralmente posta nas redes dele, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa fotografia. A gente não vai contar essas informações no livro, evidentemente, mas eu queria que você falasse um pouco onde que você tirou, o que estava por trás dela, como ela foi feita, porque o Vernalha é um cara humilde pra caramba, gente. Eu, quando falei, pô, vamos contar a história dessa foto no livro, ele, não precisa contar, não. Só põe meu crédito lá, tá tudo certo. Porque eu queria contar a história por trás da foto já, né? Então eu queria que você falasse um pouco, vamos aproveitar essa live para você falar um pouquinho sobre essa foto, né? Como que ela nasceu. E você fez ela praticamente no quintal da tua casa, né? De certa forma foi.
Eu moro aqui na Zona Norte de São Paulo e um dos grandes parques aqui na Zona Norte é o Horto Florestal. E numa das idas ao Horto, estávamos eu e a Cris pintando umas aquarelas dela lá, e eu tinha um teste de câmera para fazer, um review de câmera para colocar no YouTube, e eu gosto que, sei lá, o lugar que eu vou fotografar, de certa forma, ele me dê caminhos, ou seja, eu gosto de olhar para os ambientes e ver o que o ambiente, de alguma maneira, está me sugerindo. E quando eu parei nesse ponto do parque, eu achei interessante uma relação que era o céu, de cima para baixo na foto, você começa com o céu, vem com a vegetação, ela reflete na água, mas de repente você encontra um galho que é a parte de fora do reflexo de novo, e ele reflete de novo para dentro da foto. Então você tem ambientes entre o fora do reflexo e o dentro do reflexo que vão se repetindo. E eu sempre gostei de fotos em reflexos por causa dessa duplicidade. Você cria uma fronteira fluida, literalmente, porque eu gosto muito de reflexo em água. E essa fronteira, que ao mesmo tempo a gente tem uma nítida fronteira ali em cima da vegetação com a borda do lago, e de repente você olha embaixo, você chega em outra fronteira, que é quando esse galho sai da água e ele reflete para baixo. Então esse conjunto de fronteiras entre onde começa uma espécie pretensa realidade e onde é a representação dela no reflexo, porque, se eu não me engano, o Platão, naquele A República, é que ele define imagem como reflexo nas superfícies polidas e coisas assim. Então, ou seja, desde a Grécia Antiga tem uma ideia de que a imagem é um reflexo. E eu gosto de fotografar reflexos porque eu me lembro desse trecho e entra na história da ficcionalidade da realidade, que é o tema do teu livro. Então, o que é real, o que é reflexo? Reflexo é realidade, o reflexo é projeção. Essa foto carrega um pouco dessa brincadeira toda, que eu gosto de fazer foto em reflexos, e trombou totalmente com a tua temática de escrita, que foi um acidente muito fortuito. Foi curioso, gente, porque teve um momento ali que eu cheguei, aliás, partiu até do próprio Vernalha, ele falou para mim, pô, Pedro, eu quero refazer essa foto, eu queria usar um outro equipamento, e acabou que surgiu a pandemia, né? E aí o Bernardo falou, olha, infelizmente acho que não vai rolar o nosso trabalho, né? Daqui a pouco talvez o parque vai ser fechado. E aí eu fiquei meio chateado, eu falei, pô, cara, então eu vou usar essa foto mesmo, né? Ele fez um outro tratamento, um pouco diferente, né, do que ele tinha feito nela, e aí passei para minha publisher da Chiado, a Andrea, e esse design, o design da capa, né, que eu mostrei para vocês, foi feito pelo designer da Chiado lá em Portugal, lá em Lisboa, e fizemos alguns testes, algumas mudanças, enfim, aí chegamos na capa definitiva, né? E aí eu queria já aproveitar, Vernalha, para entrar nessa discussão com você, porque ontem à noite a gente conversando sobre a live, eu vou até ler aqui, frase sua essa, você disse que o seu trabalho ele envolve um certo grau de fantasia, porque você não é necessariamente um fotojornalista apenas, né? Ainda que você faça um ou outro trabalho em fotojornalismo. Então eu queria saber de você como fotógrafo, quando a gente fala em fantasia, quando a gente fala em realidade, como que eu trabalho com isso dentro da fotografia? Eu vou trazer a bronca que eu levo da minha Cris, né? Porque a tua esposa e a minha esposa têm o mesmo nome, né? Então, quando eu levo uma bronca da minha Cris, que ela fala, pô, mas a foto que você fez não tem nada a ver com a realidade. Como que o fotógrafo lida com isso, né? É possível ter um registro fiel da realidade ou não? Toda fotografia em si carrega uma pitadinha de fantasia. Como que é isso para você? Olha, eu não acredito, vamos pensar assim, para começar a brincadeira, eu não acredito na existência da possibilidade de alguém testemunhar algo que seja uma realidade. Com ou sem câmera na mão, nós olhamos com os nossos olhos e filtramos com o nosso cérebro. Então, nós estamos sempre interpretando o mundo. O que chamamos de realidade é necessariamente um procedimento interior nosso já. Então, você fala assim, não, eu vi, era verdade. É verdade conforme o que você viu. Outra pessoa em outro ângulo, com outro repertório, de alguma outra forma, talvez interpretasse diferente. Não deixa de ser realidade, mas é fatia de realidade, é fragmento de realidade, é fração. Então, eu acho que a fotografia ela sempre carregou uma mítica, porque, como assim, nós estamos aqui conversando e utilizando instrumentos que são câmeras.
para que isso seja viável. Então, eu preciso existir e refletir luz para que a câmera na minha frente capte. E você precisa existir e refletir luz para que a câmera capte. Então, talvez porque as coisas precisem existir para a fotografia, para o vídeo e para o cinema, a gente acabou criando uma mitologia em volta disso, de que isso seja realidade. E a gente talvez se esqueça que isso é fragmento, isso é interpretação, isso é pedaço, isso é um ângulo, isso não é... Seria muita pretensão a gente chamar de realidade. Nós poderíamos conversar aqui por um mês inteiro e ainda faltaria alguma coisa da existência das nossas vidas ou qualquer coisa para a gente debater. Então, a realidade ela é muito mais complexa, ela é muito maior, ela é muito difícil de realmente ser contida numa coisa tão pequena, tão estreita no tempo e no enquadramento que é a fotografia. Então, eu não acredito nessa fotografia de realidade. Ela contém a fração, ela contém um índice de realidade ali. Então, existe um indício de que aqueles fatos, ou aquela pessoa, ou aquelas coisas aconteceram. Diferente da ilustração, da pintura, que pode ser integralmente fruto do intelecto, de um processo de criação pura, a música também, mas a fotografia, o vídeo, o cinema, eles dependem de alguma materialidade, alguma coisa precisa existir. Mas esse alguma coisa existente ser realidade num sentido amplo, me parece um pouco de exagero. Então, se eu sou fotógrafo, mesmo não sendo fotojornalista, eu interpreto meu trabalho como fantasioso porque eu sei que eu estou interpretando o meio onde eu me encontro. Eu olho para uma paisagem, para uma situação, eu olhei para essa paisagem do horto e essa foto contém manipulações, ela contém modificações e ela contém uma escolha de enquadramento que já ignora outras coisas do entorno. Então, ela é fragmento, ou seja, ela não é nem a realidade daquele local. O que dirá de, sei lá, de uma interpretação mais ampla do que a gente pudesse chamar de realidade. Então, eu acho que o trabalho fotográfico é sempre uma fantasia. Se ele contém maior ou menor lastro de realidade, é o que a gente vai discutir, que a fotografia publicitária contém bem pouco lastro de realidade, enquanto uma fotografia jornalística tem um pouquinho mais de lastro de realidade, mas é um pouquinho, assim. Os jornalistas não gostam quando eu falo isso, mas eu acho que o jornalismo ele tem só um pequeno lastro de realidade, que é o que garante a nossa fé em confiar na imprensa, em confiar na informação jornalística, confiar na verificação da veracidade das coisas. Por causa desse pouquinho a mais de lastro de realidade já se torna, de alguma maneira, confiável. Mas chamar isso de uma total verdade seria presunçoso. E eu, como fotógrafo de publicidade, de documental e autoral, aí eu sei que eu estou dentro do campo interpretativo, que é, de certa forma, uma fantasia. E já que você está falando tanto de fantasia, eu vou compartilhar com o pessoal aqui uma fotografia que você postou, se não me engano, anteontem, né? Da janela do seu quarto. Olha que beleza, gente. Aviões. O Vernalha mora próximo ali do Campo de Marte, ali na zona norte de São Paulo, e imagino eu que esses aviões todos saíram do Campo de Marte, né, Vernalha? Me corrija aí se eu estiver errado, mas Na verdade, olha... são aviões chegando em Guarulhos. Em Guarulhos, né? Falei besteira. Decolando de Guarulhos, são decolagens de Guarulhos. Decolagens de Guarulhos. E olha que legal essa foto. Que num primeiro momento, quando a gente bate o olho, a gente fala assim, porra, mas o que é isso? O que ele fez, né? Isso é uma mentira, isso é uma coisa fake, mas na verdade não é. E quem não conhece ainda, aqui é o Armando Vernalha Júnior, tudo junto, lá no Instagram, sigam ele. Vocês não vão se arrepender, porque o Vernalha gosta de contar as historinhas da foto. Eu vou até selecionar aqui, ó, equipamentos. Ele utiliza os 3 equipamentos mais importantes da fotografia, os olhos, o cérebro e as mãos. Adoro isso. Aí ele coloca aqui a câmera, a abertura, enfim. Inclusive, o que me chama a atenção nessa foto, especificamente, tempo de exposição, 10 minutos. Então, fale um pouquinho dela, Vernalha. Essa foto acho que simboliza bem o que você estava acabando de falar, sobre essa mistura da realidade e da fantasia dentro de uma única imagem, né? Então, fala um pouquinho sobre essa foto. Eu acho que essa foto é interessante, porque assim, no lugar que eu moro é alto, e
Então a gente tem uma vista longa. E eu acabo tendo essa visão para o lado que seria o lado de subida dos aviões de Guarulhos. Então a gente já enxerga eles meio longe e ganhando altura já. Então não é um próximo. Mas eles fazem uma curva e passam quase em cima do prédio onde eu moro, já em grande altitude. Então eles vão fazendo esse curvão e vão se aproximando daqui. Cada linha dessas é um avião. Eu também manipulei digitalmente essa imagem, então a linha que está mais no alto da fotografia ela é repetida. Quem olhar com atenção vai ver que tem 2 vezes a mesma linha na foto, ou seja, o terceiro avião de baixo para cima, eu reproduzi de novo a linha, né? Porque eu achei que completaria o enquadramento. Então tem uma fantasia, tem uma manipulação, tem uma modificação. E a gente com os nossos olhos jamais enxergaria isso. A gente com os nossos olhos vê um avião voando. E a gente vai movendo a nossa cabeça e o nosso globo ocular para acompanhar o voo do avião. Você não vai ver o rastro de luz que ele deixa. Só a fotografia é capaz de pegar esse rastro. E então, assim, isso é realidade? De certa forma, sim, porque o avião existe, o avião voou e ele passou por aí. Essa é a trajetória do avião. Esse não é o avião mais. O avião já foi. E a gente está vendo o que ficou dele, que é o caminho por onde ele passou. E a realidade não teria isso como visível. A Serra da Cantareira que a gente vê ao fundo existe, os prédios que a gente vê à direita existem, a vegetação que a gente vê abaixo, a gente pensa assim, nossa, a natureza, que bonita, é um lugar muito triste, que é o cemitério Chora Menino, aqui na zona norte de São Paulo, então essa vegetação que é bonita, mas é a linha de cima de um cemitério. Então a gente tem um monte de contrastes e informações que eu estou adicionando agora, que são repertório, eu sei que ali é um cemitério. Quem não vê pensa, nossa, que foto bonita, tem uma vegetação. E outras pessoas vão falar, nossa, esses riscos, ele fez, ele desenhou, ele pediu para a esposa que é desenhista fazer um desenho na fotografia. Não, foram os pilotos de aviões e eu não tive como pedir para eles fazerem uma curva mais certinha. Alguns fizeram uma curva torta, inclusive. Se eu pudesse direcioná-los, talvez eu fizesse diferente. Mas, ou seja, é uma mescla de realidade. O lugar existe, os objetos estão aí. Por outro lado, essa interpretação ela é necessariamente minha. Eu precisei ficar uns minutos ali na minha sacada, eu estava profundamente entediado nessa quarentena, como acontece com uma frequência enorme. Eu ponho lá meu tripé e falo, o que eu vou fazer agora? Eu olhei para os aviões e pensei, vou fotografar para esse lado aqui, para onde os aviões sobem, e vou fazer uns desenhos. Vou desenhar com avião, é um lápis grande. E assim foi, fiz um teste, fiz 2, pensei, vou deixar 10 minutos expondo, ou seja, é muito acima do olho humano, é muito acima do que a gente poderia perceber de realidade. Mas não muda o fato que todos esses aviões voaram. Então existe o indício, né? Aquele índice de realidade que a fotografia carrega. Mas é uma fantasia minha, é um desenho abstrato que foi feito dentro da realidade. E eu vou aproveitar, destacar aqui uma palavrinha que me é muito importante na fotografia, que quando eu estou em sala de aula, eu falo isso horrores com os alunos. Não sei se todos acreditam, mas que não importa o equipamento que você use hoje, em 2020. Porque hoje, o celular mais vagabundo que existe, ele tem uma câmera com a qualidade mínima suficiente para tirar uma boa foto. Então, é claro que o melhor equipamento do mundo vai ser melhor do que o mais simples, evidente. Mas não é o melhor equipamento do mundo que vai te garantir a melhor fotografia do mundo. A melhor fotografia do mundo está aqui, está na nossa cabeça. Então, até destaquei a palavrinha cérebro, que o Vernalha gosta de usar, e eu vou passar para uma outra fotografia sua, que eu acho que também tem tudo a ver com essa discussão. E essa fotografia tem um elemento que hoje, eu não diria nem hoje, isso já tem um certo tempo, né, que é o tal do desfoque, né, do buquê, da borrância, enfim, cada um chama isso de uma maneira, mas essa é uma fotografia que nenhum olho humano enxergaria isso, né? A minha esposa, por exemplo, certamente ela está vendo a live aqui, ela vai olhar para isso, vai falar, que mentira, eu não vejo isso, né? Essa fotografia está errada, né? Mas, de novo, né? Essa é uma fotografia que carrega ali uma certa fantasia, que foi construída onde? Dentro da sua cabeça, né, Vernalha? Então, quais são os conselhos que você passa para as pessoas, e principalmente para quem está começando na fotografia, como usar o nosso cérebro, né? Como depender menos do equipamento e como deixar a nossa intuição
levar mais a fotografia? Olha, eu acho que talvez a palavra mágica nessa hora seja repertório. Eu insisto muito com os meus alunos em todos os meus cursos, seja online ou presencial. Se a gente não tem repertório, a gente não comunica. Então, nós estamos agora conversando em língua portuguesa porque nós temos este repertório dentro dos nossos cérebros. Então, aprendemos um monte de palavras, um monte de verbos, substantivos e tal, e a gente consegue sustentar essa conversa. E inclusive, entrando em aspectos que são mais eruditos, se é que eu posso usar essa palavra, mas porque a gente vai falando de arte, de fotografia, de comunicação, de cinema documentário, ou seja, a gente está entrando num campo de erudição, e a gente só consegue fazer isso porque nós temos o repertório para fazê-lo. Senão, ia ser alguém que tem repertório falando para outra pessoa abstratamente ouvindo e tentando captar. Mas existe a conversa porque existe o repertório. Então, a fotografia, quanto mais repertório alguém tiver, mais longe ela vai. E repertório de tudo, né? Repertório de vida, repertório de fotografia, repertório de cinema, de pintura, de teatro, música, dança, literatura e assim por diante, filosofia. Porque quanto mais informação a gente embute no nosso cérebro, não é que a gente fica mais inteligente, não é isso, mas a gente tem mais informação. Tendo mais informação, que é esse repertório, a possibilidade de nós cruzarmos coisas que são diferentes de uma maneira criativa aumenta. Eu lembro que uma vez eu vi um cineasta que é o Tarantino, Quentin Tarantino, comentando numa entrevista que a maior parte dos filmes dele não continham exatamente cenas inéditas, e sim era um amontoado de cenas de outros filmes que ele viu. Ele apenas fez uma outra costura daquelas cenas. Então, se a gente pega lá um Pulp Fiction do Tarantino, ele tem cenas que vieram do Alphaville, do Godard, por exemplo, e ele costurou dentro da história dele, e assim por diante. Essa ideia, para mim, ela é bem interessante, porque eu não acho que exista algo de novo para ser produzido. A fotografia já tem quase 200 anos. Então, não tem algo de novo para ser feito, mas existem novas misturas. É que nem a culinária, você tem lá arroz, feijão, batata, sei lá, ingredientes da culinária. Mas um tempero que venha de um lugar diferente e que você pode adicionar ali, criou uma nova versão de algo conhecido. Então, eu posso fazer a velha feijoada de sempre, mas ela ser nova. Eu posso fazer a mesma coisa de sempre, mas ainda assim ser novo. E eu acho que o grande truque para isso é o repertório. Então, a pessoa que vê muitos filmes, que lê muitos livros, que vê muita foto, que vai em exposições, que vai em museus, agora não pode, faça isso virtualmente. Mas quando puder voltar a frequentar, se tem um tempo bom na vida de uma pessoa, é ir ao museu, é ir ao cinema, ir a uma mostra de cinema e ver cinema diferente, né? Não ver só o mesmo cinema de sempre. Vai numa mostra e vê um cinema de um outro país que você não conhece. Mais visões de mundo, mais coisas que se possam colocar para dentro da cabeça, de repente vai te dar aquela ideia assim, pô, eu vou fazer algo que eu vi num cinema iraniano, mas com a cor que eu peguei da foto de sei lá quem, com algo que eu tiro de uma sensação da música, por exemplo. Esse remix que nós vamos fazendo do nosso repertório, eu acho que é a grande coisa. E repertório, como é uma construção infinita, né, que não dá para a gente, nenhum de nós jamais será capaz de ter um repertório pleno de tudo que o mundo já fez, então acaba sendo um território infinito para desbravar e tentar coisas novas. Eu vou te pegar no contrapé agora, porque você falou bastante de repertório e você me mandou umas fotografias suas aqui para a gente mostrar. Eu vou compartilhar aqui mais uma. E eu queria saber de você o seguinte: o que estava dentro da sua cabeça quando você fez essa fotografia? Quais foram as suas referências? Aqui com a gente aqui é o seguinte: o Vernal ele levanta a bola e eu corro na área para cabecear. Então ele falou de repertório, de referência. Agora eu quero saber do fotógrafo, de você que fez essa foto maravilhosa. Quais foram as suas referências antes de apertar o botão? O preto e branco. Vamos começar pelo preto e branco. Então, assim, o preto e branco dessa imagem, eu vou buscar ele em referências tanto fotográficas quanto cinematográficas,
de fotógrafos e de cineastas que não deixavam o céu estourar em branco e sim deixavam ele acinzentado dessa forma. Então, a Nouvelle Vague na França era um movimento cinematográfico onde a gente vai encontrar muito esse céu cinza, céu nublado. Cineastas da Nouvelle Vague sempre retrataram uma Paris que não era muito ensolarada, e eu achava isso interessante visualmente. A perspectiva com um ponto de fuga que vai se alongando para dentro da foto vai vir de outro cineasta que eu gosto muito, que é o Stanley Kubrick. O isolamento desse personagem, um pouco cabisbaixo, essa pessoa solitária que anda aí, vai vir das pinturas, por exemplo, do Edward Hopper, que eu gosto bastante. Existe uma coisa sobre o espaço urbano que eu gosto de perceber. Talvez eu seja uma pessoa um pouco mais fechada, não sei se antissocial é o termo, mas eu não sou exatamente um tipo dos mais otimistas, os mais festivos, nem nada. Eu sou uma pessoa um pouco mais para baixo, geralmente. E eu gosto de reparar uma coisa que acontece nas grandes cidades como São Paulo, é que você tem uma multidão de gente, mas quase sempre essas pessoas estão sozinhas. Você anda pela rua, você vê um monte de gente falando sozinha, não é nem que está no celular, a pessoa está falando sozinha. Então, essa solidão da multidão sempre me atraiu. Ou seja, a pessoa que está fechada no seu próprio mundo, isolada de todo o caos que está em volta dela, meio perdida, meio sem saber para onde vai. Esses tipos urbanos que eu reparo, que é uma pessoa que no meio do caos, mesmo cercada, ela está sozinha, eu gosto de reparar isso, porque a cidade é muito cheia, mas, no entanto, você entra no metrô, as pessoas estão sozinhas dentro dos seus mundos, com seus smartphones e tal. E então essa característica eu vejo naquelas pinturas do Edward Hopper, e eu quis construir essa foto de maneira que esse personagem estivesse então cercado, mas sozinho. Ele tem um caminho, mas ele trilha esse caminho sozinho, e ele está um pouco cabisbaixo. E eu acho que isso cabe com aquele tempo nublado dos cineastas da Nouvelle Vague, e eu juntei tudo isso nessa única imagem. E que tem uma pesada manipulação também, né? A gente também não pode chamar isso de realidade. Eu esperei 10 minutos para essa foto acontecer, porque passou gente aí de bicicleta, passou gente andando de skate, passou um monte de coisas aí, até que passasse esse senhor mais cabisbaixo que condizia com a minha ideia. Eu podia ficar o dia inteiro ali esperando isso não acontecer, mas nesse dia aconteceu. Eu também limpei fios e postes dali para que a moldura fosse apenas aquela vegetação que cercava. Vegetação que é uma coisa bonita, é natureza, mas ela é meio opressora porque ela fecha o enquadramento. Então, de alguma forma, eu fiquei ali. Essa foto é planejada, eu já cliquei desse lugar acho que umas 20 vezes. Então, eu planejei essa foto, eu antevi essa foto, e eu tentei ela várias vezes. Ela não aconteceu vários dias, até esse dia aí ela aconteceu. E é interessante ouvir isso, né, de um fotógrafo e aliás, que generosidade do Vernalha, né, porque tem muito fotógrafo que não conta, não gosta de contar os bastidores da foto. Então eu acho isso muito legal quando a gente tem essa possibilidade de ouvir diretamente do artista, do fotógrafo, o que moveu ele, o que estava dentro da cabeça dele no momento que ele cria uma imagem tão bonita. Eu vou mostrar uma outra imagem do Vernalha, e aí eu queria abordar uma outra questão que digamos assim, contínua a essa nossa discussão, que é o seguinte: a percepção no olhar de quem vê a fotografia. Porque aqui a gente está discutindo a referência do Vernalha, fotógrafo, o que levou ele a criar aquela fotografia. Agora também tem outro ponto, né? A percepção do receptor, da pessoa que vai receber aquela imagem. Então, quando eu olhei essa fotografia aqui, por exemplo, a primeira referência que veio na minha cabeça, não sei se o Vernalha vai gostar ou não do que eu vou falar, mas, enfim, me veio na cabeça alguns filmes do Akira Kurosawa, o Kagemusha, por exemplo, o Han, que são filmes que ele trabalha muito as cores, o vermelho, o roxo, o azul, e principalmente numa referência a alguns pintores expressionistas, que eram pintores que ele gostava. Então, cara, não sei se você pensou no Kurosawa quando você fez essa foto, mas como que você lida com essa recepção da imagem? Porque, cara, deve ser doloroso para um fotógrafo, e eu falo isso porque eu também gosto de tirar foto, não sou fotógrafo profissional, mas deve ser doloroso para um fotógrafo
pensar algo sobre a imagem, e quando aquela imagem vai ser consumida pelas pessoas, as pessoas entendem de uma maneira completamente diferente, né? Como é que você lida com a recepção da imagem? Olha, primeiro eu queria dizer que é extremamente elogiosa a percepção que foi feita nessa. O Kurosawa está entre as minhas referências, não que eu tenha pensado nele quando fazia essa foto, mas é alguém que eu sempre admirei demais, a forma como ele compunha quadros, cenas, situações e o uso da cor. E o expressionismo, na forma também como manifesta a cor, a densidade da informação, são referências importantes para mim. Então, de alguma forma, olha, eu não pensei em comunicar isso necessariamente nessa foto, mas faz parte do meu repertório, faz parte da minha mistura de coisas. E você viu, então a comunicação se estabeleceu. Você tinha que ter o repertório para ter pensado nisso, e talvez você tivesse outro repertório e você teria visto outra coisa. Nesse caso, coincidiu os nossos repertórios, mas poderia ser diferente. Eu acho que quando a gente põe uma obra qualquer para o mundo, ela não pertence mais a gente, ela pertence a quem está vendo, a quem está ouvindo, a quem está usufruindo daquilo. Eu não tenho a pretensão de achar que a fotografia vai comunicar tudo aquilo que eu pensava, ou sentia, ou planejava. Se nem o cinema, que tem texto, roteiro, diálogo e tudo, às vezes consegue, tem gente que vê um filme e interpreta algo necessariamente diferente do que o cineasta falava. Então, se nem o cinema consegue, eu não tenho a pretensão de que a fotografia consiga fazer isso, de transpor as mesmas sensações que eu tinha, ou se eu estava feliz ou triste no momento que fiz a foto, sabe? Meu estado de espírito, meu ânimo. Eu não tenho a pretensão de que a fotografia consiga comunicar isso, e assim eu não sofro dessa dor. Ou seja, uma vez que eu não espero que vá ter qualquer coisa de entendimento, eu não sofro dessa dor de ficar decepcionado com, puxa, as pessoas não entenderam o que eu queria dizer. Eu lembro, tem uma passagem sobre um escritor que é o Mário Prata, e ele falou uma vez numa entrevista que usaram um texto dele numa prova de um vestibular, numa universidade aqui, Brasil, a situação, não sei se São Paulo mesmo. E o Mário Prata falava que ele olhou o trecho do texto dele ali e ele viu as alternativas e ele falou, eu não passaria nessa prova porque nenhuma das alternativas quer dizer o que eu disse, porque era uma interpretação de texto e falava o que o autor quis dizer. E tinha as alternativas e ele falou, não quis dizer nada disso, eu quis dizer o que eu disse, apenas, e só. E de repente a obra não pertencia mais a ele, pertencia a quem foi organizar aquela prova e aquela pessoa interpretou diferente o texto do próprio autor. Se isso acontece com um texto, na língua que a gente fala, com toda a informação ali, o que dirá com a fotografia que... eu acho que isso é mais uma pancada em cima daquela ideia de que a fotografia transmite o real. Porque se ela transmitisse o real, ela teria maiores capacidades do que essas de se fazer entender, né? E às vezes não tem. E eu vou aproveitar o gancho que você deu, né, Vernalha? A ideia desse nosso bate-papo era justamente discutir isso, né? A gente já está se encaminhando para o final dele, mas eu queria falar rapidamente com você sobre alguns fotógrafos que são considerados aí, digamos assim, fotógrafos do real. Eu até separei um presente de Natal que eu ganhei da minha esposa, olha aqui, ó. Steve McCurry, esse livro dele sobre as viagens que ele fez para a Índia, é um livro fantástico, né? Temos também o Sebastião Salgado, brasileiro, Sebastião Salgado, e temos dois dos fundadores da agência Magnum, agência onde o Sebastião Salgado trabalhou muito tempo, que é o Robert Capa e o Henri Cartier-Bresson. Existem outros tantos fotógrafos, mas eu tô usando o nome desses quatro, que são algumas escolhas que a gente fez aqui, mesmo entre esses fotógrafos que são conhecidos pelo apuro à realidade, você refuta ainda essa ideia de uma fotografia 100% real, né? Então, de novo, a gente sempre vai ter um certo grau de manipulação na imagem, seja na edição, seja no momento do clique. Então, qual que é a tua ideia em relação a essa visão que a gente tem desses fotógrafos do real, principalmente relacionando ao fotojornalismo?
Olha, eu acho... vamos pegar esses 4 nomes para a gente ficar dentro de um específico. Quando a gente pega o Robert Capa. O Robert Capa, muito famoso, por exemplo, pelas fotos que ele fez lá do desembarque das tropas na Normandia, do dia D, o início do fim da Segunda Guerra Mundial. Quando a gente pega aquelas imagens que são tremidas, meio desfocadas e tal, a gente cria uma interpretação do caos que deve ter sido aquele desembarque de tropas. Eu brinco que é o maior tiroteio da história da fotografia. Estar ali com sua câmera fotográfica, quando todo mundo tem capacete, metralhadora, fuzil, bomba, você só tem câmera, deve ser um pouco aflitivo. Mas quando a gente lê o livro do Robert Capa, o Ligeiramente Fora de Foco, ou Ligeiramente Desfocado, esse livro já saiu com os títulos nessas 2 linhas, a gente descobre que, o Robert Capa se embebedou completamente para ir nessa empreitada. 2, ele não estava exatamente no primeiro desembarque, ou seja, ele não fez parte do primeiro conjunto de navios que para lá se dirigiram. Então, teve uma linha de frente que foi antes dele, e ele chegou lá na segunda linha e bêbado. Então, quando a gente coloca em perspectiva, a gente já começa a pensar a interpretação de realidade que a gente tem. Poxa, será que a gente levou em consideração essas outras informações que estão no livro dele, que ele disse? E de repente, a gente vai fazer um relativismo da coragem dessa pessoa, a gente vai fazer uma espécie de reinterpretação dessas coisas, porque agora a gente sabe que o cara, para ir para lá, precisou encher a cara e que ele não estava exatamente na linha de frente. Então, a gente vai relativizar, ou a gente fala, poxa, esse cara foi realmente incrível, porque ele topou estar num lugar que quase ninguém em sã consciência toparia estar. Eu não toparia estar ali. Eu gostaria de estar a muitos e muitos quilômetros de distância de onde essa situação estava acontecendo. Fosse eu vivo naquela época. Eu não sou a pessoa com essa coragem aí, não, nem debaixo de muita bebida alcoólica. Então, e aí a gente pensa, é realidade? É um fragmento da realidade. Eu sei que aquele dia aconteceu na história, mas o quanto dessa informação fotográfica contém dos fatos? Sei lá quantas pessoas morreram naquele dia. Essa foto não contém isso. Quanto sangue rolou naquele dia? Dizem que o mar chegou a ficar avermelhado. A foto é preta e branca, a foto não contém isso. E vamos para o Cartier-Bresson. A realidade do Cartier-Bresson. Tem algumas fotos que ele fez que são famosíssimas, e a gente não sabe se houve ou não um planejamento para ela. A gente não sabe se ele combinou com alguém aquilo que está visto nas fotos. Então, quando a gente pega o Cartier-Bresson, tem uma foto famosa de um sujeito pulando uma poça d'água atrás de uma estação de trem, por exemplo. Tem variadas fotos aí do Bresson acontecendo. A foto da poça d'água é muito famosa. É, da poça aqui, né? E eu sempre fico pensando assim, ok, ele combinou para um amigo pular e deu uma garrafa de vinho para esse amigo pular? Não sei, pode ser, é possível. É uma fantasia minha sobre essa foto. Porque eu fico olhando esse cara pulando e ele é totalmente sem esperança, porque ele vai cair no meio d'água mesmo, ou seja, não há esperança de que esse pulo dê certo. E tem um casamento entre a pose dele e ao fundo se vê lá um cartaz, tem uma bailarina pulando, impresso na parede. Aí você fala, é muita coincidência para não ter sido combinado. É muita coincidência para isso aí ser assim um registro fortuito, quase que inacreditável, né, da realidade. Então é um hiperrealismo. Você fala assim, é tão difícil que isso realmente aconteça dessa forma, que é muito complicado imaginar que não, sei lá, que ele não conversou com um amigo dele e combinou. O Steve McCurry, ele tem entre tantas questões, ele é conhecido, mas eu imagino que não tenha sido ele, mas formalmente ele foi a pessoa que usou o último rolo de Kodak da história, né? A Kodak gosta de contar essa versão de que... Me parece que o último rolo de Kodak para ele, né? Exatamente. Então, realmente foi o dele, né? Mas enfim, eu vou pegar uma imagem, pronto aqui, ó.
Isso é um retrato aqui feito na Índia pelo Steve McCurry. Uhum. É interessante que o Steve McCurry ele suscita alguns debates, porque há quem o acuse de estereotipar a realidade de povos do Oriente. Justamente porque ele sempre pega assim uns tipos de barba e turbante. Você não vê o Steve McCurry fotografando uma grande metrópole na Índia. Ele vai para aqueles rincões do país onde tem aqueles tipos com cara de antigos, cara de livro de história, eu costumo dizer. E aí tem gente que acusa o McCurry de estereotipar um povo, estereotipar um lugar, um país, uma etnia. E eu sempre me coloco na seguinte questão, que é, mas essa pessoa não estava lá? Ou seja, esse registro não tem um grau de realidade, afinal é uma fotografia? Então essa pessoa não precisou existir, está com turbante e bigodes na frente do Steve McCurry? Sim, essa pessoa precisou existir. Mas ninguém está dizendo que todo o povo da Índia ou de qualquer outro país que o McCurry, que eu acho que o McCurry já fotografou todos os países desse mundo, não quer dizer que isso seja o povo inteiro daquele país, mas é uma pessoa encontrável dentro daquele povo. Por isso que eu falo, a fotografia é fragmento, né? A fotografia ela é fração de realidade. E aí eu acusar um fotógrafo de que ele está fazendo um estereótipo, sendo que essa pessoa que ele fotografou existe e provavelmente se veste dessa forma e tem esses traços e tem essa barba e o bigode e tal. Então, é uma escolha dele. Assim como eu fiquei 20 minutos, 10 minutos esperando uma pessoa sozinha numa plataforma lá num viaduto, ele fica procurando essas pessoas para clicar, porque ele acha que a estética dele, a história que ele quer contar é essa. E vale o mesmo para o Sebastião Salgado. O Sebastião Salgado fotografa hoje em preto e branco. O preto e branco já é por si uma interpretação. O preto e branco já é por si uma retirada de realismo, porque, salvo um daltonismo grave, nós enxergamos em cores. E assim sendo, quando o fotógrafo opta pelo preto e branco, ele já está tirando uma fatia da realidade. Ele já está subtraindo uma parte dessa possibilidade. E eu vou acusar, então, o Sebastião Salgado de fazer uma manipulação da realidade? Não, os fatos lá estavam. A gente está com uma foto aí de poços de petróleo, acho que no Kuwait, se eu não me engano. E esses incêndios de poços de petróleo aconteceram, isso foi uma guerra, esses lugares passaram por essa situação e ele lá estava fotografando, mas não era preto e branco. Então a gente tem que pensar que já há uma interpretação aí com fins dramáticos, com fins de mensagem, com fins de interpretação. O autor, dentro dos seus filtros, dentro do seu repertório, acha mais condizente contar essa história em preto e branco. Ele acha mais digno, ou mais certo, ou mais interessante, ou mais belo, seja o que for, contar essa história em preto e branco. E, no entanto, o preto e branco já é uma subtração de realidade. Eu tenho um curso de fotografia em preto e branco online, onde eu falo esse aspecto, ou seja, a gente já está retirando uma camada da existência, a gente já está retirando uma das hipóteses da interpretação que é a cor. E então, por outro lado, tem um tanto de verdade na fotografia, porque os objetos lá estiveram, as pessoas, os elefantes, ou seja lá o que a pessoa fotografou, lá esteve. Não é uma ilustração, não é uma pintura. Então, há um fragmento de realidade, mas daí a gente falar que esses fotógrafos todos captam o real é uma fantasia, uma fantasia. Eu acho que é uma vontade que as pessoas têm de ter essa credibilidade. É uma vontade que as pessoas têm de acreditar que aquilo é verdade. Porque se toda a nossa existência for pautada pela percepção de que a realidade só é o que a gente percebe e a gente consegue perceber muito pouco do total da realidade, talvez o mundo fique um pouco aflitivo, o mundo fique um pouco complicado. E assim eu crio essa vontade de acreditar. É uma vontade de falar assim, não, Sebastião Salgado estava lá, ele viu isso, então isso é verdade. E mesmo que seja em preto e branco, ou no caso do Steve McCurry, mesmo que tenha um estereótipo, ou que tenha um Photoshop, no caso do Vernalha,
mesmo que ele tirou o poste e os fios. No caso do Robert Capa, mesmo que ele estivesse bêbado. Quando você lê o livro dele, inclusive, parece que ele estava bêbado em boa parte das fotografias da vida dele. No caso do Cartier-Bresson, mesmo que ele esperasse... Eu faço uma coisa parecida com o que o Bresson fazia. O Bresson ficava o dia inteiro esperando uma foto acontecer. E ele ficava estudando os movimentos dos lugares que ele fotografava para entender que aquilo ia acontecer, e aí ele se posicionava lá para clicar. Então, realidade? Toda a realidade? Não, de jeito nenhum. O jornalismo não tem essa capacidade e é o que mais boa vontade tenta. Mas não existe essa possibilidade. É sempre um ser humano lá interpretando os fatos, né? Sempre um ser humano lá interpretando com a ajuda de uma câmera. Ô, Vernalho, agora é interessante você falar essa questão da espera, né? E da interpretação dos fatos. Eu vou mostrar uma foto aqui. Hoje eu vou dormir no sofá. Eu vou falar da minha esposa de novo. Daqui a pouco ela vai arremessar uma almofada aqui em mim. Vocês ouviram? Até bateu na porta, que eu vou chamar ela para live aqui. Eu vou mostrar uma foto. Vai ser merecido, vai ser merecido. Deixa ela bater de novo aqui, que eu vou abrir aqui, que ela vai ver. Essa foto aqui eu fiz no deserto de Thar, na Índia. Se eu não me engano, numa cidade chamada Jodhpur. E quando eu fiz a foto, fiz um tratamento. Eu fiz um tratamento pelo Snapseed, no próprio celular. Eu tratei essa foto na própria viagem, assim, eu não usei computador para nada, né? Eu fiz essa foto com uma SL2 da Canon, que foi a câmera que você mesmo me indicou usar por aquilo que eu iria precisar na viagem, uma câmera super leve e tudo mais. E eu fiquei parado num ponto, o sol estava bem atrás do camelo, e eu fiquei ali uns 10, 15 minutos, pelo menos, parado. Toda a galera da viagem, da expedição, já estava dentro do carro, me esperando. E eu ouvindo a galera gritar, Piero, minha esposa, Piero, e eu lá parado, porque eu falei, e eu não quis, olha que interessante, eu não quis chamar esse cara e falar para ele, olha, passe com o camelo na minha frente. Por quê? Porque a galera tava vindo com o camelo ali do fundo, ó, na linha do horizonte. O que eu pensei? Falei, pô, eles vão passar na minha frente. O cara vai ver que eu tô abaixado com a câmera, ele vai querer fazer uma graça. E não deu outra, ele realmente fez isso. Agora, entre eu ter visto ele lá no fundo e ele passar, foram 10, 15 minutos. Em que eu tinha só esse momento. Porque o único momento que o camelo ficou na frente do sol foi esse. Todos os demais, o sol estava direto na minha câmera, estourando tudo. Ou seja, eu sequer consegui dar o foco. E foi super sorte eu ter acertado o foco no camelo, que eu poderia ter errado, né? Enfim, e de novo aquela ideia que você falou da espera, de novo aquela ideia que você falou. A gente não pode ter pressa para fazer uma fotografia, né? Eu percebo que isso é um ponto importante, principalmente nessa nova geração que está acostumado a foto instantânea, já tirou, já vai para a rede social, mas acho que a pressa não combina muito com fotografia, né? O que você acha? Eu concordo muito. Eu acho que pressa e fotografia... A fotografia ela é um processo mais rápido para construir uma imagem do que uma pintura. Isso tudo bem. Mas não quer dizer que ela tenha que ser instantânea. Uma fotografia pode levar meses para ser feita. E porque se a gente... aquela foto lá do cidadão subindo na passarela que eu fiz, que eu falei que eu fui lá variados dias antes, até que aquela foto aconteceu, permite você refinar a sua ideia e falar assim, o tempo que você ficou esperando ali o camelo com o sujeito chegar foi permitindo você refinar a sua ideia. Eu suponho que você não ficou totalmente parado. Você deve ter dado um passinho para a direita, um passinho para a esquerda, ajeitou aqui, ajeitou ali, testou sua fotometria. Então, esse tempo permite a gente ir refinando, melhorando e tal, para quando a coisa acontece, a gente está realmente pronto para o fato. Porque se a gente ficar só no instantâneo, a gente tenta reagir rapidamente a alguma coisa, e a gente pode simplesmente falhar, não ficar tão bom, porque a gente não se preparou, não pensou, não raciocinou, não refletiu. E eu acho que o tempo é importante para a maturação da obra dentro da nossa própria cabeça. Sim. Não existe gênio, na minha opinião. Eu acho que o Cartier-Bresson passou atrás daquela estação onde a pessoa pulou aquela poça 200 vezes, em vários dias que choveu. Ele pensou naquilo, ele anteviu aquilo, e aí maturou a ideia e produziu a grande obra. Quando a gente vê o Sebastião Salgado trabalhando, ele fica meses nos projetos dele, às vezes anos,
Então, ele fotografa lá um garimpo de Serra Pelada, ele ficou um ano lá dentro, sabe? Você já conhece todo mundo que está circulando ali. Então, a obra vai ganhando intensidade, ela vai sendo filtrada pelo tempo e melhorada. Então, você vai produzindo cada vez melhor. Eu acho que pressa e fotografia não fazem muito sentido. Não é porque a fotografia é mais rápida que a pintura que ela tenha que ser feita correndo. Não é por aí. Antes até de você fazer as suas considerações finais, eu queria de novo lembrar a galera que está nos assistindo. Eu fixei aqui nos comentários o link para a compra do meu livro, né? Eu fui pego de surpresa, assim como todos vocês, todos nós, pela pandemia, e eu tive que jogar o lançamento do meu livro lá para o segundo semestre, que eu já nem sei mais se vai ter lançamento, porque né, a gente não sabe como é que as coisas vão ficar. O próprio Vernal ainda falou para mim, meu caro, tem certeza que é o momento de lançar um livro? Eu falei, produção independente, eu banquei todos os custos do livro, já estava né, numa fase de revisão final de texto, então não fazia o menor sentido segurar. Então o livro vai para a gráfica ainda esse mês de maio, em junho eu já recebo, então eu resolvi fazer uma campanha de pré-venda, a campanha está rolando no Catarse, dá para dividir até em 6 vezes, o preço está baratinho, R$40, você vai pagar menos do que você vai pagar depois na livraria, se é que vão existir livrarias ainda, mas enfim, eu estou vendendo até por um preço praticamente de custo. A gente sabe que o custo para produzir livro no Brasil é caro, mas enfim, dito isso, Vernalha, o livro que tem a sua foto na capa, né? Então, para prestigiar o trabalho também do Vernalha, eu queria que você fizesse umas considerações finais sobre a fotografia, principalmente pensando nessa nova geração que já nasce conhecendo esta câmera apenas aqui do celular, né? Algumas pessoas quando me veem com a câmera perguntam, mas por que você não faz só do celular? Durante alguns anos, eu confesso, eu vendi a minha câmera, eu fiquei, sei lá se eu cheguei a ficar um ano sem câmera, mas eu achava que eu iria sobreviver apenas com o celular, e quando eu fui para a Índia, eu senti necessidade. Liguei para o Vernalha 2 dias antes da viagem. Vernalha, pelo amor de Deus, me ajuda, o que eu faço? Eu alugo equipamento, não alugo, por quê? Porque eu percebi que isso daqui não ia ser suficiente para me garantir o mínimo, eu não diria nem de qualidade, mas o mínimo de possibilidades para fazer uma fotografia. Aquela foto do camelo, por exemplo, eu jamais faria com este telefone aqui, né? Então, eu queria que você fizesse algumas considerações finais, pensando nesse público, nessa geração que nasceu já com o celular na mão. Olha, eu antes de palavras finais, queria te agradecer demais pelo convite, os 2 convites a essa altura, o convite para participar com a imagem da capa do livro, que é uma honra, é uma grande honra mesmo. Então, eu não sei se eu tenho como puxar mais palavras além de dizer que é uma honra, porque foi um convite que me deixou imensamente feliz. E agora, com esse segundo convite da gente participar desse bate-papo, onde a gente pôde tratar de vários assuntos e falar bastante de fotografia, é sempre um prazer poder conversar sobre fotografia, cinema, essas artes que nós dois apreciamos tanto e que muita gente também aprecia. E isso vai ter um suporte e a gente vai poder passar esse link adiante, mais gente vai vendo. Então, obrigado demais por esse convite, essa oportunidade. Sobre a geração smartphone na fotografia, eu tenho um pensamento que é o seguinte: que bom que essas pessoas estão começando, que essa garotada está começando, quando todo mundo pode ter uma câmera no bolso. A câmera que o Robert Capa usou no desembarque da Normandia não era exatamente assim portátil, não era assim tão tranquila de carregar para lá e para cá. Então, que bom que a fotografia está cabendo no nosso bolso. Que bom que a gente pode estar num lugar e sacar do nosso bolso e captar uma imagem. E, de alguma forma, começar a estudar essa linguagem. Porque a fotografia é uma linguagem, assim como é a língua portuguesa, assim como é o inglês, assim como é a pintura e a música. A fotografia é uma língua, é um idioma. E é uma ferramenta de comunicação e de manifestação da tua vontade, de manifestação do que você tem dentro de si e quer mostrar para o mundo. A fotografia ela é infinita em possibilidades. E que bom que hoje as pessoas estão começando com uma ferramenta que cabe no bolso, que tem acesso à internet para pesquisar referências e construir repertório. Nunca foi tão fácil. Quando nós éramos adolescentes nesse mundo, a gente tinha que ir para uma biblioteca, para a banca de jornal, comprar revista, livro e tal. A gente não tinha
essa facilidade que a internet traz hoje. Então, ter um smartphone que já tem câmera e internet num aparelho só, é de uma facilitação, mas de uma facilitação tão grande que eu costumo dizer o seguinte: em tempos que temos uma ferramenta tão maravilhosa, com tanto acesso e com tanta informação, nós não temos o direito da mediocridade, nós não temos o direito de fazer pouco, nós não temos a liberdade de ser menos do que as nossas ferramentas proporcionam a nós. E esse é um dos aspectos interessantes. Lógico que quem tiver esse estalo e perceber, vai sair também do celular e vai perceber que também precisa estudar câmera, estudar lente e tal, para ter mais ferramenta, para ter mais condição técnica. O celular ainda não substitui uma boa câmera e não vai ser tão cedo que isso vai acontecer. Mas quando a gente percebe, fala assim, bom, então o Henri Cartier-Bresson não tinha fotômetro, histograma, digital aparecendo a imagem atrás da câmera, não tinha nada disso e fez aquelas fotos maravilhosas. O Sebastião Salgado também clica desde que não tinha nada desses recursos. O Robert Capa fotografou o desembarque da Normandia. Cara, quando a gente percebe o que essas pessoas fizeram sem os recursos que a gente tem, a gente percebe que mediocridade não é um direito. Que ser menos do que a própria ferramenta faria sozinho, a gente não tem esse direito. A gente tem que ir além para chegar no limite da ferramenta, para precisar de outra ferramenta melhor, para ir de novo ao limite dela, para precisar de algo melhor. Porque a fotografia nasceu em 1826 por um cara fazendo uma foto da janela dele. Nem estava em quarentena, mas o Niepce fez a primeira foto da história da janela do quarto dele. 1826, são quase 200 anos. A fotografia vai completar 2 séculos. Em 2 séculos já se fez muita coisa. E as pessoas que fizeram antes de nós fizeram sem recurso. As pessoas que fizeram antes de nós fizeram com 1/10 do repertório que a gente tem. Fizeram com 1/10 da possibilidade técnica. Com 1/10 do acesso à informação que a gente tem por conta da internet. Então, por que nós nos contentaríamos em ser menos, em fazer menos, em produzir pior do que aqueles que vieram antes de nós? A nossa obrigação é grande, porque temos quase 2 séculos de história sobre as quais cada clique que a gente faz está assentado, né? Então, desprezar isso seria um desrespeito histórico. Então, o que eu deixo de recado para as novas gerações é: não vamos desrespeitar a história que veio antes de nós. Vamos aprender com ela e fazer melhor ainda, porque é quase que uma obrigação da humanidade andar para frente, né? Então, por que seria diferente com a fotografia, né? É uma obrigação a gente andar para frente. Pois é, já que tem tanta gente andando atrás no nosso país, né, verdade, pelo menos. Cara, a coisa aqui é complicada. Esse caminho para frente aí. Mas, pois é. Mas brigadão pelo bate-papo, espero que a galera tenha gostado. O pessoal aqui, ó, Fernando Persson, ótima conversa, que ocorram outras mais. Vamos embora, se a agenda do Vernalha permitir, que o homem tem a agenda enxuta aí, gente. A Claudine também adorou a conversa, fantástica. Então, eu queria agradecer a todos vocês que nos assistiram nesse sábado à tarde, finzinho de tarde. Agradecer o Vernalha mais uma vez pelo bate-papo, acho que foi muito bacana, muito rico, na verdade, né? A gente sempre extrapola o nosso roteiro, isso é bom, porque o Vernalha é uma enciclopédia, ele tem muita coisa dentro dele para falar. Sigam ele lá, tanto no YouTube quanto no Instagram. Quem já é da página dele, ele já com certeza segue, acompanha tudo que ele coloca, mas é muito bacana. E vamos ver, né, Vernalha, se a gente faz outra dessa, alguma coisa específica aí, vamos ver. Beleza? Obrigadão mais uma vez. Estamos juntos, hein? Agora estamos ao vivo ainda, então dá para dar tchau? Dá para dar tchau? Claro, dá sim. Cara, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer gigante. E vamos tentar, quem sabe o próximo a gente faça nós ao vivo com as câmeras transmitindo para quem não puder estar lá. Pois é. Valeu, Vernalha. Brigadão, tamo junto, hein? Bom resto de sábado, bom domingo pra você. Até mais, pessoal. Obrigadão. Valeu.